A paz a todos, que todos estejam bem. Eu sou o professor e pastor Silas Dourado, pastor aqui da Igreja Batista Plenitude de Deus em São Paulo e diretor da FAB, Faculdade Batista de São Paulo. Estamos aqui hoje para celebrarmos o mês da Reforma Protestante. Nós vamos trazer uma série de debates, uma série de podcasts falando sobre esse assunto. E vamos fechar, naturalmente, na última semana, com um grande evento, com o lançamento de livros, falando sobre esse tema tão significativo e que tem sido negligenciado por muitas igrejas. Eu estou aqui com o meu querido pastor e professor Adriano Chagas, que é um colaborador da FAB, um grande amigo e que tem me ajudado muito nesse processo de construção, tanto do livro da Reforma Protestante quanto da FAB como um todo. Pastor Adriano, meu amigo, fale um pouco de você, da sua chamada, da sua igreja, da sua formação acadêmica. Falei para os nossos alunos, aqueles que têm nos acompanhado de redes sociais, que são amigos queridos, e os nossos alunos da FAB sobre esse pastorzão que a gente aprendeu a amar. Muito obrigado, pastor Silas. Agradeço desde já a FAB pela oportunidade, pelo convite, e é uma grande alegria fazer parte deste grupo, deste time, que tem trabalhado com tanto carinho e dedicação no ensino teológico. Sou o pastor Adriano Chagas, sou pastor da Assembleia de Deus Fé Reformada em Barueri. Somos uma igreja nova, estamos completando este ano 7 anos com muita gratidão a Deus e caminhando com muita consistência bíblica e teológica. Na minha formação, eu sou mestre em teologia, com especialização em psicologia e religião pela PUC. Tenho graduação também na área de direito, porém é a teologia a minha grande paixão e é onde eu prossigo os meus estudos e concentro os meus esforços me dedicando ao ensino teológico. Professor Adriano, por incrível que pareça, existem muitas comunidades que não têm valorizado, nós às vezes, não sei porquê, tem deixado de falar sobre a Reforma Protestante, a importância desse evento para o cristianismo, para a cristandade, principalmente nós aqui do Brasil, que fomos impactados, né, desde os huguenotes que veio para cá no 1540, se não me engano, vieram protestantes para cá e infelizmente não progrediram por um tempo, porque foram perseguidos e expulsos. Mas baseado nisso, pastor, eu tenho observado que a Igreja Evangélica do Brasil, em muitas vertentes, tem feito desdém. Até um caso interessante de uma jovem que a igreja que ela participava, uma jovem inteligente, estudada, estava fazendo faculdade, e o seu pastor pediu que ela fizesse uma dissertação, porque era aniversário da igreja e a igreja fazia aniversário em outubro. E por incrível que pareça, o pastor ouviu uma mensagem sobre a Reforma Protestante e falou, olha, é importante a gente falar também disso, e já concilia, né, a questão da Reforma Protestante com o aniversário da igreja. Só que na cabeça do pastor, ele pediu para a jovem fazer uma dissertação sobre o início da igreja. Na cabeça da jovem, era o início da sua igreja. E aí ela preparou como manda o figurino, fez um bom slide de apresentação, e no dia da festa ela colocou aquilo lá. Olha, a nossa igreja começou no ano de 1957, quando o nosso pastor nasceu. Então, na cabeça dessa menina, que apesar de ser uma universitária, sim, ela não conhecia nada de Reforma Protestante, porque a maioria dos irmãos protestantes e evangélicos, às vezes, tem deixado isso de lado. Pastor, é possível, com o seu conhecimento, eu sei que o senhor conhece muito sobre isso, fazer uma dissertação sobre a questão da Reforma Protestante, a sua importância, né, para a história do desenvolvimento do cristianismo, desde os tempos apostólicos, sim, até a era atual, para que aqueles que nos acompanham, tanto os que vão assistir isso, que são alunos, quanto os amigos, e aqueles que vão, esse vídeo chegar, com certeza vai abençoar muita gente. Então, faz uma dissertação para que não cometam o mesmo erro desta jovem que achou que a igreja começou quando o pastor nasceu. Sim, certamente. Valendo-se até desta ilustração, para muitos evangélicos, a igreja ela se traduz na experiência religiosa pessoal, o que na verdade a igreja possui aí ao longo da história. Os seus 2000 anos, produziu muito material teológico
E muitas das nossas bases doutrinárias, principalmente o que nós chamamos de fundamentos dogmáticos, né, seriam alicerces da fé cristã, foram produzidos, em sua grande maioria, há 1500 anos atrás. Então, mesmo que nós não estejamos familiarizados com esse desenvolvimento ao longo da história, esse desenvolvimento do pensamento cristão, nós somos diretamente frutos deste trabalho. Pensando assim, nós podemos nos propor a seguir uma certa ordem bíblica na exposição destes pontos principais, começando pelos 4 evangelhos, como uma história biográfica de Jesus. A igreja nasce com Cristo e em Cristo ela está alicerçada. Então ali você tem a narrativa do nascimento de Jesus, o seu crescimento, a escolha de 12 apóstolos que darão prosseguimento à igreja. Quando você está lendo a Bíblia, os evangelhos, eles terminarão com a morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Atos dos Apóstolos faz esta transição do que era realizado diretamente pela pessoa de Jesus Cristo, agora por meio dos apóstolos, a chamada Igreja Apostólica, centralizada em Jerusalém, porque os evangelhos terminam com a ascensão de Jesus e a ida dos apóstolos a Jerusalém, aguardando a manifestação, o revestimento de poder por meio do Santo Espírito. Atos começa então agora com estes apóstolos. Após esta experiência de fé e de avivamento, inicia-se agora uma igreja, o que nós chamamos apostólica, conduzida diretamente pelos apóstolos, de maneira descentralizada, porque os apóstolos eles não têm uma proeminência específica, ainda que posteriormente possa aparecer na história da Igreja Católica que Pedro tem uma proeminência sobre os demais apóstolos. Isso não está presente no livro de Atos dos Apóstolos e tampouco na Igreja Apostólica dos primeiros séculos. Então, viu, pastor, o senhor falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Se Pedro ele foi alguém como defendido pela teologia católica, o que Paulo fez depois? Porque Paulo, depois do capítulo 13 de Atos, só dá Paulo. Então, em tese, o grande apóstolo seria Paulo, né? Sim, exatamente. A grande mente intelectual, a mente doutrinária é o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma. Não é à toa que é atribuído a ele mais de 50% do Novo Testamento. Então, certamente, esta igreja apostólica descentralizada, o primeiro concílio da igreja, lá em Atos capítulo 15, é um concílio, é uma decisão colegiada, onde até mesmo um não apóstolo, que é o caso de Tiago, irmão de Jesus, tem voz ativa neste primeiro concílio da igreja. Isso demonstra uma igreja descentralizada, cujas decisões são tomadas num colegiado, que iniciou em Jerusalém, mas com Atos 8, a perseguição vindo sobre a igreja de Jerusalém, ela vai se dispersar para outras localidades de Israel, como Samaria, Galiléia ao norte, e vai, ao final do primeiro século, ser uma igreja apostólica, porém centralizada já fora de Jerusalém, centralizada em Antioquia. De Antioquia, uma grande base missionária que levará o evangelho até Roma, por meio do apóstolo Paulo. As viagens missionárias do apóstolo Paulo se dão a partir deste trabalho iniciado em Antioquia, e ao término do primeiro século, uma igreja que era predominantemente judia, visto que Jesus era judeu e os 12 apóstolos eram judeus, ela vai terminando o primeiro século, iniciando o segundo, agora já com uma representação de lideranças
não judaicas, de lideranças gentílicas, porém corroborados por serem líderes ordenados, escolhidos, discipulados diretamente pelos apóstolos, que receberá o nome de pais apostólicos. Os pais apostólicos, portanto, que iniciam no final do primeiro século da Igreja Apostólica, início do segundo século, serão inicialmente líderes ordenados, discipulados diretamente pelos apóstolos. Por exemplo, citamos o caso de Policarpo, de Esmirna, que é um líder concebido pelo próprio apóstolo João. A partir então do segundo século, esta igreja agora gentílica, não judaica, liderada por pais apostólicos, terá algumas fases. As primeiras fases será uma fase mais apologética, de defesa da fé, porque à medida que o evangelho vai ganhando território além do que era Israel, agora na Ásia Menor, já nas viagens apostólicas, posteriormente Grécia, Roma, e se estendendo posteriormente por todo o continente europeu, ela vai evidentemente enfrentando tanto perseguições por parte do Império Romano, estas perseguições durarão por 300 anos, como sofrerá também ataques de heresias, de movimentos, ora, movimentos gregos, movimentos romanizados, filosofias orientais como maniqueístas, que vão questionando os fundamentos da fé cristã, porém, da mesma forma, a igreja vai amadurecendo. Ela vai ganhando força doutrinária, ganhando força de valor de escritura, as epístolas vão se tornando importantes, os evangelhos vão se tornando importantes como uma forma de condução da fé diante dos questionamentos e das heresias que tentam infiltrar-se na igreja. Isto vai permanecer até Constantino, início do quarto século, tendo um período anterior de 50 anos a Constantino, de profunda e violenta perseguição contra a igreja. Então a igreja ela é perseguida, sempre foi nos 3 primeiros séculos, mas nos 50 anos finais ela sofre uma intensidade de violência por meio de Décio, o imperador, e Diocleciano. Quando vem Constantino, filho de uma mãe cristã, já mais próximo e mais compreensivo com a fé cristã, recebe um sinal de Deus. Não é o caso de entrarmos no processo de história de Constantino, mas Constantino é um general que assume uma porção do Império Romano e vai numa revolução interna, numa guerra civil, angariando territórios até consagrar-se como o supremo imperador de Roma. Neste processo de guerra civil, ele tem uma visão, narra ter uma visão que sob este símbolo ele venceria, e ali está uma cruz. Então, neste momento, isto é muito marcante na história de Constantino. Momento em que Constantino, então, valendo-se do uso da cruz, o que era até então motivo de grande perseguição, inicia-se então uma maior proximidade com o cristianismo. Isto vai culminar em 325 com o primeiro concílio universal da Igreja, o concílio de Nicéia, onde a grande importância documental deste concílio é a diretriz doutrinária. Lembre-se que havíamos dito que junto às perseguições estava também a opressão advinda de movimentos heréticos. Agora, então, em 325, você terá o primeiro documento universal num concílio convocado pelo próprio Constantino. Constantino convoca este concílio universal, autoriza a fé cristã, a igreja cristã agora é uma religião não oficial, mas autorizada
por Roma, então cessam as perseguições, e ali temos o primeiro documento universal. Já tínhamos o Credo Apostólico, datado do 2º século, mas não como uma declaração universal documentada. Ali então nós teremos, no início então do 4º século, teremos mais 2 concílios universais, ainda por disputas doutrinárias, principalmente com um movimento herético chamado de arianismo, 381, concílio de Constantinopla, e 451, o concílio de Calcedônia. E ali, no 5º século, então, você já tem uma base dogmática firme, profundamente alicerçada, robusta, construída do 3º para o 4º século, com a contribuição de grandes pensadores, né, como Atanásio de Alexandria, por exemplo, e principalmente com aquele que se consagraria como o grande pensador não só para os cristãos, mas para a história e para a filosofia, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho contribuindo aí no início do 4º século para este trabalho, principalmente com a sua obra chamada A Trindade. A Trindade é uma das pautas de discussão que ocorre em Alexandria. Atanásio contribui muito para esta composição de um único Deus em 3 pessoas, no Pai, Filho e Espírito Santo. Agostinho contribui também, né, vai chancelar isto através desta monumental obra, e aí nós teremos do 1º século, do 2º século, para alguns até o 5º, para outros até 7º e 8º século, a chamada Era Patrística, os pais da Igreja. Então temos Cristo, a Igreja Apostólica, e posteriormente a Patrística. Produziu muito material. Estima-se que haja aproximadamente 500 livros produzidos na Patrística. Destes 500 livros produzidos, nós teremos poucos livros em língua portuguesa, talvez algo em torno, menos de 100 livros em língua portuguesa traduzidos. Pelo menos da editora Paulo, até onde nós adquirimos, são 45. Sim. O que você falou do Agostinho de Hipona é o 8º, que ele trata o termo da Trindade. Sim. Um livro extremamente profundo, uma meditação profunda. Vocês entenderam a importância de estudar teologia? Vocês entenderam que isso faz toda a diferença? Eu não compreendo porque que muitos pastores fazem uma objeção a pessoas estudarem teologia. A teologia traz a maturidade, é sério, tem que ser com uma instituição que tem compromisso, isso é verdade, porque tem muitos que, infelizmente, têm levado, né, outros vieses teológicos aí, mas existem muita instituição responsável. Para isso eu quero te apresentar o nosso curso básico de teologia. Essa dissertação rápida que o nosso querido professor Adriano fez, faz parte, por exemplo, do nosso curso básico de teologia, quando nós dividimos eles em 6 períodos da história da igreja. Está aqui na tela o nosso curso básico de teologia, é um curso com 14 disciplinas, tem duração de 1 ano e 6 meses, onde a história da igreja é tratada em 6 períodos, inclusive essa dissertação que o professor Adriano fez faz parte desse compêndio sobre o curso básico de teologia. Quando você vai para o avançado de teologia, que é o curso médio de teologia, você já tem um desenvolvimento na história da igreja muito mais profunda sobre esse assunto. Mas deixemos isso para falar depois. Mas percebe a importância, pastor, de estudarmos a história da igreja, porque o senhor falou do Concílio de Nicéia, no ano 325, que é quando estabelece os livros inspirados, a inspiração dos livros, 66 livros que nós temos hoje. O senhor falou do Concílio de Constantinopla, foi isso? Que foi 381, se estabelece. Inclusive, o de Concílio de Nicéia fala também sobre a Trindade, não só dos livros. Mas o concílio que seria um calcanhar de Aquiles na história da igreja, que era sobre Cristo, a união hipostática, a teoria da quinose, isso vem no concílio de 451, que é um concílio que estabelece justamente Calcedônia sobre a questão do Cristo, porque havia muitos debates, por isso que veio o arianismo, né? O senhor foi muito feliz nessa dissertação. Nós vamos fechar esse primeiro bloco e vamos para o segundo bloco,
justamente com o pastor Adriano, dissertando mais sobre a história da igreja. Voltamos para esse segundo bloco. Eu estou aqui com o professor Adriano Chagas e nós estamos fazendo uma série de debates aqui na FAB, Faculdade Batista de São Paulo, sobre a Reforma Protestante. Eu trouxe hoje um convidado especial, um grande amigo, o professor Adriano Chagas, e ele está fazendo uma dissertação sobre a igreja desde a era apostólica até os dias atuais. O pastor falou do processo da igreja até Agostinho de Hipona. E agora vai dar sequência falando um pouco mais sobre esse período da Idade Média, entrando aí no desenvolvimento da teologia. Vamos lá, pastorzão? Sim, sim. Então nós teremos aí em Santo Agostinho, como havíamos dito, né, não somente para a teologia, para a própria história e para a filosofia, como o grande pensador do primeiro milênio. Há um lapso de tempo entre Agostinho, datado no V século, e Tomás de Aquino, datado aí século XII, século XIII. Este período intermédio entre Agostinho e São Tomás de Aquino, e é importante salientar ambos líderes da igreja, Agostinho numa igreja católica, porém não apostólica romana, porque historicamente atribuímos ao catolicismo apostólico romano e a sua organização papal a partir do século VI com Gregório o Grande. Então Agostinho antecede a organização da Igreja Papal, Igreja Católica Apostólica Romana, e Tomás de Aquino já dentro da estrutura papal do catolicismo apostólico romano. Mas há este lapso de tempo entre Agostinho e São Tomás de Aquino, ambos líderes da igreja, sacerdotes da igreja, é tão importante para a história e para a filosofia que é chamado de Idade das Trevas. Então é como se a luz do conhecimento morresse com Agostinho, o mundo vivesse uma ausência de grandes pensadores, da iluminação do conhecimento, por isso Idade das Trevas, e o mundo viesse a ser iluminado novamente com São Tomás de Aquino. Então, se pensamos que estudar teologia ou história do pensamento cristão é para pessoas sem instrução, a religião é para pessoas com baixa educação social, esqueça isto. Os dois grandes pensadores do primeiro milênio e do segundo milênio, são dois sacerdotes líderes da igreja, Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino inicia a chamada escolástica, o período que a história classificará como escolástica, a partir do século XIII. Este é um período da eclosão, por isso escolástica, das universidades. As universidades passam a eclodir na Europa, a se organizar, muitas delas iniciando-se dentro de entidades religiosas cristãs. Por exemplo, uma das mais antigas universidades do mundo, que é a Universidade de Paris, ela começa dentro da Catedral de Notre-Dame. Então a igreja cristã, ela está ligada diretamente ao processo educacional da história da humanidade. Estas igrejas começam a gerar as universidades. Hoje, se falamos de universidades famosas como Universidade de Paris, Cambridge, Oxford e Harvard, todas estão ligadas a entidades religiosas confessionais na sua organização. Este é o período da escolástica, um período que perdurará até o século XVI com o advento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que se dá neste ambiente da escolástica, porque Lutero, embora tenhamos também os pré-reformadores como John Hus, Wycliffe, Savonarola, nós não entraremos nesta questão para não tornar a fala muito extensa, vamos já direto para Martinho Lutero. Ele é doutor da Igreja, professor da Universidade de Wittenberg,
E as suas 95 teses são fixadas à porta da universidade, porque era assim que os acadêmicos convocavam os debates na universidade. Então é importante entender que, contextualmente, a porta da Universidade de Wittenberg era o mural da universidade. Era o outdoor. Era ali que se colocavam os eventos, os simpósios, né, que ocorreriam, os seminários que aconteceriam, eram fixados na porta. Então, Lutero vai, como professor, vai fixar estas 95 teses. Um monge agostiniano. Um monge agostiniano. Da luz de Agostinho de Hipona. Recebe a revelação de Deus preparando aula em Romanos. Ele está preparando as suas aulas para um seminário de exposição em Romanos. E é neste processo de professor, preparando a sua aula, estudando, que ele lerá Romanos 1:16, e o justo viverá pela fé, e ele irá descrever que a sensação que ele tem neste momento, e não é que Lutero estava lendo isto pela primeira vez, mas este era o momento em que Deus escolheu para a iluminação. Neste momento ele descreve a sensação. Ele diz que foi como se as portas do paraíso tivessem sido abertas para ele. Aquilo então é tão bombástico, e também há todo um contexto pessoal que vem da adolescência de Lutero, que vai culminar para esta paixão sobre a justiça de Deus, que nós não iremos falar também neste momento, para não delongar demais a nossa fala, mas isto faz com que Lutero então torne-se profundamente apaixonado por esta temática, a justificação pela fé, a justiça de Deus como advinda em Cristo para propiciação, expiação, perdão dos nossos pecados, afastamento da condenação e da ira de Deus, que culminará em um evento que, começando na Alemanha, se estende a outros países de maneira autônoma, não é orquestrado. Não é Lutero, o Papa da Reforma, orquestrando outros líderes, não. Zwinglio, por exemplo, na Suíça, chegará às mesmas conclusões de Lutero em seu estudo sistemático. Enquanto Lutero é músico, Lutero é párroco, Lutero é capelão, não, Zwinglio ele é teórico, ele é professor, se dedicando exclusivamente ao estudo sistemático. Enquanto Lutero obtém a iluminação por uma revelação, por uma experiência de revelação, Zwinglio chega às mesmas conclusões por meio do estudo sistemático. E isto vai se estendendo por toda a Europa. É claro, quem nos ouve e que tem conhecimento um pouco mais apurado de história, sabe que há inúmeros outros elementos. Inúmeros elementos econômicos, sociais, políticos no processo da reforma. E nós não ignoramos, mas evidentemente não temos tempo agora de explorar estes pontos. Acontece que todos estes elementos que reconhecemos serem importantes e propiciadores para dar força à reforma protestante, leva esta reforma a não só desafiar o poder papal mantido nesta igreja-estado em um sistema absolutista de domínio da igreja, mas leva também a uma revolução absoluta em todos os aspectos. E essa é a grande beleza e importância da reforma protestante para a igreja na atualidade. Ele não é um movimento apenas religioso. Eu vou citar só um exemplo, porque nós teríamos muitos campos para apontar onde a reforma revoluciona a Europa no século XVI. Mas vamos apenas citar um exemplo. A questão educacional. Uma vez que um dos instrumentos fundamentais da reforma é a tradução da escritura para o idioma do povo local, inicialmente Lutero para o alemão e posteriormente esta mesma versão da Bíblia vai indo para os ingleses, para os franceses, para os holandeses e assim por diante, há uma revolução no sistema educacional de alfabetização, com o objetivo de que
o homem agora que tendo a escritura no seu idioma, ele precisa ler. Só que você tem uma Europa medieval com altas taxas de analfabetismo. Então, de que adianta uma escritura traduzida e um povo sem alfabetização? E aí você terá esforços absurdos, heróicos, revolucionários das igrejas levando a alfabetização às aldeias mais longínquas da Europa, aos locais distantes, à vida do homem do campo, da agricultura, escolas sendo criadas, alfabetizando, ensinando o homem comum a ler para que ele tenha acesso à Escritura Sagrada. Então, veja que aquilo que começa no âmbito religioso, num debate teológico, ele faz uma revolução educacional, dando o primeiro passo para a educação, que é o processo da alfabetização. Isto vai se fortalecer na Europa, né? E precisamente nestes países que já salientamos, e terá na Inglaterra um desfecho um pouco diferente, porque enquanto na Europa você tem uma reforma protestante de líderes religiosos que vão de maneira independente, mas concomitantemente, desenvolvendo um corpo doutrinário, na Inglaterra você terá uma participação de um rei, que é o Henrique VIII, né? O rei Henrique VIII. A igreja anglicana. Que inicialmente começa por um interesse pessoal, né? Político, podemos dizer, porque o problema dele com a, se não me engano, Ana de Aragão, a sua esposa, é por causa da impossibilidade do nascimento de um herdeiro. Ele quer se divorciar, o Papa não quer autorizar, então ele vai se afastar da Igreja Católica, se autonominar como chefe da Igreja, criando a Igreja Anglicana, mas que terá no chamado movimento puritano toda a revolução doutrinária e a força doutrinária que vem por meio da Reforma Protestante. Então veja que coisa interessante na história. Embora tenha tido inicialmente a participação de um rei, quando chega em Maria a Sanguinária, a rainha católica, né, que vem 2 gerações depois de Henrique VIII, ela vem fazendo uma perseguição voraz para expulsar este movimento anglicano reformado na Inglaterra. Os ingleses vão fugir para onde? Para a Europa. E muitos deles fugirão para onde? Para Genebra, porque Genebra era a grande capital livre do pensamento protestante. E quem está liderando o movimento em Genebra? Calvino. Calvino, que é considerado o grande pensador da Reforma Protestante. Tem Melanchthon, claro, um grande pensador, mas Calvino é o sistematizador. Ele pega os pensamentos de Lutero, Zwinglio, de Melanchthon, entre outros, e ele organiza isto de maneira sistemática, por meio das chamadas institutas. Lá você terá todas as bases da fé cristã, todos os seus sacramentos de batismo, de ceia, e tudo isto de maneira exaustivamente e magistralmente exposta nas institutas, né? As institutas é considerada uma obra-prima para a economia, por exemplo. Quando se estuda economia, se reconhece o valor da Reforma Protestante documentada nas institutas para comércio de relações exteriores, né? Isso se estabelece a partir das institutas. Não a partir das institutas, mas as institutas é visto como um documento importante. Por quê? Porque a reforma vai pôr um fim ao Estado absolutista e os Estados agora irão começar a negociar e relacionar-se não a partir de um rei ou de uma nobreza, mas a partir de princípios que compuseram os nossos princípios de comércio exterior. Né? Os nossos princípios de relações entre estados soberanos, de tratados internacionais, começa neste momento da reforma. Não é mais os casamentos entre os reis, entre os nobres, e sim um fim do absolutismo. Estados são soberanos e começam agora a comercializar por meio de tratados.
Então, por isso que a Instituta é vista como um documento importante até para o estudo do comércio exterior. Então, o que nós teremos ali? Estes puritanos conhecendo Lutero, conhecendo Calvino, voltando posteriormente para a Inglaterra agora com muita força e muito conhecimento doutrinário. Isto culminará na Declaração de Westminster, uma declaração do Parlamento britânico, uma declaração composta por meio do Parlamento britânico, reconhecendo todos os fundamentos da fé reformada na Inglaterra. Ouvir o professor Adriano deixa a gente até aqui com vontade de deixar ele falando 2 horas, mas a gente vai para mais um bloco, e antes de ir para esse bloco eu quero falar sobre a FAB, Faculdade Batista aqui de São Paulo. O professor Adriano fez uma dissertação e, como eu falei anteriormente, nós temos o curso básico e uma das matérias do nosso curso básico é justamente a história da igreja. Mas o curso avançado, o curso médio, nós falamos muito mais sobre isso. A história da igreja 1 e 2, porque nós abrimos o leque para entrar, por exemplo, nesses eventos que mudaram não só a história da igreja, mas da humanidade, da Europa como um todo. E para dissertar um pouco mais desse assunto, nós vamos voltar para o terceiro bloco daqui a pouquinho. Já, já. Esse mês aqui na FAB, nós estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. Agora nós vamos para o nosso terceiro bloco, falando justamente sobre a sequência que o nosso querido professor Adriano Chagas está fazendo sobre o desenvolvimento da história. Pegamos lá de Atos dos Apóstolos, o movimento da Igreja Primitiva, até os dias de hoje. E nós estamos agora falando sobre Idade Média e entrando aí no pós-escolástico até o período da Reforma com Martinho Lutero, Zwingli, o grande Calvino, e o desenvolvimento desse período na Europa e posteriormente até os nossos dias. Professor Adriano, o senhor tem feito uma dissertação maravilhosa, nós temos aqui viajado, enquanto o senhor vai falando, eu vou viajando, e eu fico, pastor, triste, porque tem muitas pessoas da igreja que não estudam isso, e por conta disso eles acham que esse período ou ficou para trás, não existe, nada a ver com a gente, mas não sabem que nós somos frutos de muitos homens que batalharam para que a nossa fé fosse vivida hoje. E, infelizmente, muitos não têm esse conhecimento. Mas eu gostaria que o senhor continuasse essa dissertação, né, nessa primeira pergunta apenas, sobre desde a era apostólica até os dias atuais. Fala um pouco mais para a gente já explorar outras perguntas aqui sobre a Reforma Protestante, fechando essa temática, pastor, sobre até os nossos dias, da Igreja Primitiva até os nossos dias. Vamos tentar encerrar isso agora. Então nós temos esse movimento, né, dos puritanos na Inglaterra, assim chamados de puritanos, porque eles queriam uma reforma mais profunda do que a igreja anglicana fez, então por isso eles eram denominados de puritanos, e eles irão então agora com esta transição de Calvino, fuga desse perseguição na Inglaterra, esta volta, esta influência no parlamento britânico por meio da Confissão de Westminster, a grande confissão reformada da nossa história, você terá um movimento chamado de pietismo, um movimento avivalista, né? Já chegando no século XVIII. Mas chegando no século XVIII também em um processo histórico de colonização por parte da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Em um processo de colonização, de organização, de guerra civil, de independência do Estado norte-americano, da vinda de muitos ingleses para colonizar os Estados Unidos. E neste movimento de colonização e independência do século XVIII dos Estados Unidos, estão quem? Os puritanos. Citando apenas um exemplo da importância do movimento puritano inglês na organização dos Estados Unidos. Harvard é considerada hoje por alguns como a maior universidade americana, em termos de expressão no mundo. Ou, se não a maior, está entre as maiores universidades americanas. Harvard é fundada por uma colônia puritana. Ingleses puritanos, religiosos fervorosos, reformados, calvinistas, vão iniciar a grande
o início do grande processo que culmina em Harvard. Significa dizer que crente não é ignorante, pastor? Né? Protestante é ignorante, não sabe Se nem ler. pensássemos isto, né, uma ignorância sobre a história, né, sobre a história. Veja os puritanos, né, fervorosos, ingleses, iniciando um processo educacional com Harvard. Um outro grupo vai para talvez a segunda maior ou dentre as maiores universidades, que é Princeton, onde o patrono de Princeton é Jonathan Edwards, né? O grande pregador, o grande fervoroso pregador Jonathan Edwards, né? Então você tem uma estátua de Jonathan Edwards, do famoso patrono, sermão Pecadores na mão de um Deus irado. nas mãos de um Deus irado, né? Então esta é a história que vai se escrevendo nos Estados Unidos, de onde virão missionários protestantes, evangélicos, né? E nós teremos, fazendo apenas já um adiantamento, um pouco a diferença desse protestante evangélico. Ele vem daí porque o movimento evangelical é este movimento de avivalismo do século XVIII, de onde nasceram, né, os metodistas, também vieram deste movimento. É este movimento de avivalismo que vai chegar onde? No Brasil, né? Os missionários americanos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, uma América Latina desde o século XVI, XVII, profundamente católica, predominantemente católica. Através dos padres jesuítas, né? Dos padres jesuítas, e que terão neste movimento norte-americano, que não é dos Estados Unidos apenas, que já veio da Inglaterra, né? Já veio da Holanda reformada, que agora irão começar a ir para a América Latina, trazendo o chamado movimento evangelical. Por isso que a igreja evangélica no Brasil tem este nome. Ele não é uma igreja protestante ou uma igreja só reformada. Ele faz parte de um processo evangelical, de um avivamento que inicia na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chega ao Brasil, e hoje chegamos na igreja nos dias de hoje, né, com seus mais de 40 milhões de habitantes, 40 milhões declarados evangélicos, né, no Brasil, alguns estados já de predominância de fé evangélica, e que remonta a toda esta reconstrução histórica que eu finalizo dizendo. Nós fizemos aqui uma apresentação histórica, mas esta mesma apresentação pode ser feita no que nós chamamos de história do pensamento cristão, para entendermos que os nossos posicionamentos com respeito ao batismo, os nossos posicionamentos com respeito à ceia do Senhor, os nossos posicionamentos com respeito à fé, com respeito à confissão de pecados, ao arrependimento, todo este nosso pensamento não começou com o pastor fulano de tal, como o senhor contou inicialmente na história, mas são pensamentos que estão vindo desde a Igreja Apostólica, desde a patrística, passando escolástica, reforma protestante, movimento pietista, né, o movimento evangelical, puritanos, chegando ao Brasil e nos dando hoje consistência teológica para crer e saber por que cremos e pregamos o que pregamos. Para conhecer mais sobre a história da igreja, eu apresentei há pouco o curso básico de teologia, que é para aqueles que estão iniciando. Falei sobre o curso médio, que são aqueles que querem se aprofundar um pouco mais. E agora eu quero te apresentar o curso de bacharel em teologia, inclusive que tem uma matéria chamada História do Pensamento Cristão, que vai trabalhar justamente esse desenvolvimento doutrinário. Semana passada, professor Adriano, aqui no curso nosso de pós-graduação, que já é um outro curso da FAB também, sobre a vida, os tempos e a teologia do apóstolo Paulo, um pastor que está fazendo o curso de outro estado falou que o curso é totalmente online e é uma sala de bate-papo, 3 horas cada aula, maravilhoso trabalho que está sendo feito, um aprofundamento na teologia paulina, como poucas vezes eu vi. E um pastor falou assim: pastor, eu comecei a fazer esse curso, mas tipo assim, como o senhor falou, eu vou fazer teologia para complementar o que eu já sei.
Ele falou: estou envergonhado, porque eu não sei de nada de Paulo. Eu achei que compreendi alguma coisa. Vocês entenderam a importância de estudar teologia, sim, de mergulhar nesses assuntos. Mas agora, pastor, vamos para mais uma pergunta. O senhor fez essa... Respondemos uma pergunta até agora. Mas essa segunda pergunta é: o que é uma igreja que segue os pilares da reforma? Como muitas vezes a gente vê falando na mídia, reforma. Mas o que é o mês da reforma? 506 anos de reforma protestante. Mas o que é uma igreja que segue os pilares da reforma? A reforma protestante, como eu gosto sempre, a maneira com que Calvino ele apresenta nas Institutas a reforma protestante. A reforma protestante não é um movimento novo, não é uma nova revelação, uma nova percepção. A reforma protestante é o retorno da igreja à Escritura Sagrada. Assim como a igreja medieval foi se perdendo ao longo dos séculos, inserindo elementos que não estão nas Escrituras, não está na Bíblia Sagrada, a reforma ela vem como um movimento de retorno. E por isto uma máxima da reforma de que a igreja reformada precisa sempre estar se reformando. Porque ela precisa sempre estar se reformando. Porque com o passar do tempo, elementos não bíblicos podem começar a ser inseridos na igreja. Movimentos de apelos sociais, econômicos, culturais, políticos. E este espírito reformador de uma igreja é aquela igreja que está sempre analisando a sua estrutura doutrinária, litúrgica, organizacional e está sempre analisando a partir da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. Por isto que uma igreja reformada, ela adere aos princípios fundamentais da reforma, que ao longo da história ficaram conhecidos como solas, né? Os somente. Então, a sola Escritura reporta-se a isto. Somente a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, é a voz inspirada por Deus, é a fonte de governança doutrinária da igreja. Somente a Escritura. Uma igreja reformada é uma igreja que a todo tempo, tudo o que faz segundo a Bíblia Sagrada. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória e somente o Cristo. Você vê, passou disso a confusão, não é, pastor? Sim. Baseado no que o senhor falou, o senhor até citou aí que hoje no Brasil nós temos 40 milhões de evangélicos. Eu vi uma informação um tempo atrás que, segundo dados do IBGE, até o ano de 2030, aqui no Brasil, serão pelo menos 50 a 60. Eles cogitam 60% da população brasileira será uma população de evangélicos. O senhor acha que a igreja evangélica do Brasil precisa de uma reforma protestante? A igreja evangélica no Brasil, ela é uma igreja latino-americana. Ela tem elementos socioculturais dos latinos americanos. E qual é a característica religiosa da América Latina? Altamente sincretista. Essa é uma característica da religião na América Latina. Então não é só a igreja evangélica. As religiões afros, elas possuem elementos sincretistas. Há santos católicos presentes na estrutura de compreensão doutrinária, na estrutura divina da Umbanda, do Candomblé. Da mesma forma que o espiritismo no Brasil caminha junto com elementos cristãos. Então, observe que esta é uma característica, não é nem da igreja, é da religião na América Latina. E a igreja evangélica brasileira, infelizmente nesta questão, ela não é diferente. Ela traz para dentro de si elementos de outros segmentos religiosos. O grande problema é que as religiões, elas são divididas
não por uma questão sem razão. Elas são divididas a partir do corpo doutrinário daquilo que se prega, daquilo que se crê. Eu diria que as divisões das religiões, ela é um senso, ela é um posicionamento de coerência, porque não é possível atribuir valores ou caminhos ou percepções que são antagônicas entre si. Então, evidentemente, as divisões das religiões são salutares porque ela é um apelo àquilo que é coerente no pensamento. A igreja evangélica, ela tem elementos que podem ser buscados dentro do catolicismo. Ela tem elementos de prática que são identificáveis dentro das matrizes africanas. Ela tem elementos doutrinários que são identificáveis dentro do espiritismo, seja ele o alto, o baixo ou o espiritismo kardecista. E a igreja precisa urgentemente desta reforma, porque ao longo do tempo ela vai perdendo a sua identidade original. E qual é a identidade original? Uma igreja escriturística, uma igreja bíblica, cuja regra de fé é a Bíblia Sagrada. Vamos para um exemplo só, como elementos de outros segmentos podem se fazer presente. Quando a igreja evangélica atribui a ação negativa usando nomes de matrizes africanas para identificar determinadas atuações espirituais sobre nomenclaturas que não existem na Bíblia. Então, independente da questão, aquilo que representa o Exu dentro de uma matriz africana e dentro de uma igreja evangélica neopentecostal, que possui representações absolutamente diferentes, o que eu digo é, esta terminologia, ela não está na Bíblia. Claro que não, né? Mas está no púlpito e na boca do pastor que prega. E aí é que está o problema, né, pastor? Confundindo e dando legalidade àquilo que a Bíblia Aí não você sustenta. precisa perguntar para ele, mas da onde vem esta nomenclatura? Da onde vem a pombagira? Da onde que vem o Zé Pilintra? Isso não está na Bíblia. De onde vem que esta atuação espiritual que possui determinada atuação em uma área da vida é fulano de tal? De onde está tirando isso? Se você está tirando isso das matrizes africanas, você precisa decidir se você é um pastor cristão ou se você é um sacerdote de matriz africana. Agora perceba que você pode, então, no púlpito da Igreja Evangélica Brasileira, trazer elementos de outras religiões, proferi-las, e isto é perfeitamente visto com naturalidade. De onde vem o nosso hábito cristão de abrir a Bíblia no Salmo 91 como uma medida protetiva? Para abençoar o seu comércio, abençoar a sua casa. De onde vem este hábito? Se não de um livro de rito de exorcismo da Igreja Católica que elenca alguns salmos como salmos protetivos, entre eles qual? O Salmo 91. Né? Aí você tem o evangélico com a Bíblia no Salmo 91, no seu escritório, na sua casa, como uma medida protetiva. E o pior é que isso está tão enraizado na cultura evangélica, e talvez é por isso que muitos líderes religiosos não querem permitir os seus liderados estudarem teologia. Sim. A Fábio nasce, pastor, justamente com essa preocupação. Quando nós olhamos para todo o contexto do evangelho no Brasil, há anos atrás, a minha preocupação, como eu posso contribuir com o desenvolvimento da igreja? Porque eu pregava em algumas igrejas, levando a palavra, mas naquele momento havia um choque de mensagem que era defendido na igreja com uma mensagem que eu pregava para alguns membros, e eu vi que eu não ia conseguir fazer muita coisa, não. Eu falei, o que nós temos que fazer, eu sei que tem muitas instituições boas no nosso Brasil, respeitáveis, e eu admiro, mas muitas vezes não chegava nas igrejas menores.
E eu falei, eu tenho que mudar esse quadro, eu tenho que criar um sistema de ensino que eu possa influenciar de alguma forma ou mostrar aos pastores que é possível levar uma teologia que o povo receba isso. Porque ou você vai para uma grande instituição que é muito caro, ou você fica sem estudo à mercê a pessoas da internet, cada um fala do seu jeito uma coisa, e aí foi quando nasceu parcerias da FAB com várias igrejas, a gente levando, né, essas condições para que os pastores vinham estudar aqui, aprendendo aqui, e eles mesmos levaram para suas igrejas, pudessem levar o conhecimento para sair desse sincretismo, que a gente tem que mudar essa história. Seremos 60%, como diz o IBGE no ano 2030, mas 60% de um crente que não tem identidade. Sim. Então, é necessário uma reforma no nosso país? É necessário, porque desde o início é necessário, porque o Brasil é um país sincrético, como os latino-americanos, mas precisamos fazer alguma coisa, não precisamos ficar estático em relação a isso. Pensando nisso, eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Baseado em tudo que a gente já estudou até aqui, estudando a ideia dos pais da igreja, estudando a questão sobre os pré-reformadores, reformadores da igreja de hoje, quais dessas teologias e ensinamentos que o senhor, pela visão geral, a história do pensamento cristão, a história da igreja, o pensamento que nós temos em relação ao desenvolvimento da igreja nesses 2000 anos, quem realmente tem ensinado, pastor, a verdade? Qual o período da história da igreja que mais se ajustou com a Bíblia? E se nós estamos tão longe da Bíblia assim, o que fazer em relação a isso, hein? Sim. Respondendo essa pergunta, eu penso que não é possível simplificar. Não é possível simplificar. O caminho mais curto, ele trará inevitavelmente uma baixa qualidade. Então nós precisamos pensar que, na patrística, a grande importância da patrística, as bases dogmáticas da nossa fé, as bases fundamentais, elas são construídas a partir da Bíblia. Isso é muito importante os nossos ouvintes entenderem. A patrística constrói as bases dogmáticas, as bases centrais da fé cristã a partir da Sagrada Escritura. Então, a patrística tem esta contribuição. A reforma, ela tem este retorno à Bíblia Sagrada, o desafio de um mundo complexo, sincrético, de inúmeros elementos que precisa retornar à Bíblia Sagrada. Nos puritanos, nós temos o desenrolar desse movimento protestante, com os reformados na Europa e os puritanos ingleses. Então, se nós pensarmos no que mais se aproxima na Bíblia, eu responderia, isso é um processo que foi construído ao longo da história, que dependendo da temática, eu vou recorrer a um momento da história. Se, por exemplo, como nós já adiantamos bastante essa nossa fala, queremos falar sobre Trindade, vamos recorrer a quê? A patrística. E foi lá que foi desenvolvida a Sim, doutrina. mas queremos falar sobre a justificação pela fé, a justiça de Deus. Não. Vamos recorrer a quem? Agostinho. A reforma. A reforma protestante que veio. Queremos falar sobre a importância da obra missionária, o evangelho para todas as nações. Vamos para o movimento avivalista, evangelical. Então, dependendo da santidade, puritanos e por aí vai. Aí depende a santidade, os puritanos, e então a vida de oração, os pietistas. Então, dependendo da temática, você vai ter uma construção em um momento da história que vai te ensinar com profundidade. Por isto, que bom seria se todos os nossos pastores, todas as nossas igrejas irmãs amassem a Bíblia, amassem o estudo da Bíblia Sagrada. Eu diria que, em termos de história, em termos de material escrito ao longo da história, nós temos total possibilidade hoje, no século XXI, de sermos uma igreja doutrinariamente robusta, relevante, sermos uma igreja de profundidade, fidelidade bíblica, santificação. Nós temos acesso a tudo isto.
O que nos impede, então, de sermos esta relevante igreja? O que nos impede é o desprezo que temos para com o estudo e o ensino da Sagrada Escritura. É por isso que nós aqui da FAB, Faculdade Batista de São Paulo, temos incentivado o máximo, né, através de cursos até online. Nós temos curso básico de teologia para os que estão começando, e até na igreja que eu sou pastor, a pessoa aceita Jesus, faz o curso do batismo, o discipulado, e aqueles que eu percebo que já estão, né, aflorando o conhecimento, eu já encaixo no curso básico, que, na minha opinião, pastor, todo crente deveria fazer, porque a base é uma base muito bem construída para que ele conheça um pouco mais sua fé. Mas se você quiser se aprofundar, nós temos outros cursos também, inclusive o do bacharel em teologia, e ainda dá tempo fazer a inscrição para o curso de pós-graduação sobre a vida, o tempo, a obra, teologia do apóstolo Paulo. Tem sido uma benção. E temos também um curso maravilhoso, que é o curso de psicologia pastoral. Então, entre em contato com a FAB, temos cursos maravilhosos para ajudar você. Pastor, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. A sua igreja, ela é de fé reformada, certo? Sim. Baseado nisso e na sua experiência, naquilo que o senhor já fez uma dissertação, o senhor admira os reformadores, como eu, né, tudo que eles produziram e os movimentos que veio a partir daí. Mas quais os pontos positivos e quais os pontos negativos desse movimento reformado? Vamos começar pelos negativos. O negativo é que você nada contra a maré. Você vai contra o fluxo natural do movimento evangelical brasileiro. Por quê? Porque você é uma igreja que não é sincretista. Você é uma igreja que apregoa e reconhece e pratica a autoridade bíblica a todo o momento. Olha, só dando um adentro aí, pastor, o senhor, essa questão então é tão preocupante que quando alguém na igreja que eu apacento, a Igreja Batista de São Paulo, eles chegam para congregar, eu falo, não. Primeiro você vai para um discipulado de 3, 4 meses de curso bíblico, onde nós trabalhamos ali 12 doutrinas de fé. Depois disso eu pergunto, você tem certeza? Porque se não tiver, eu não tenho problema nenhum, pelo menos eu dei um curso para aquela pessoa, eu contribuí de alguma forma para ela. Porque as pessoas às vezes vêm desses movimentos neopentecostais, eles vêm com tanta coisa na cabeça e se sentem um peixe fora d'água. Então assim, o senhor está falando uma coisa que o ponto negativo, nadar contra a maré, contra todo esse movimento que vem. E quem tem uma fé reformada, independente desse movimento que está aí afora, de o que deu certo em muitas igrejas, que eles acham que deu certo, né? Depois vai vir a conta, a gente sabe. Né? Quando tiver que prestar conta ao autor e consumador da fé, vão ter que se explicar, e muito você sabe, né? O julgamento começa do altar. Então, quando acontece isso, pastor, tem esse grande advento, esse ponto negativo que é o que mais os pastores que têm igrejas reformadas têm enfrentado. Então, além desse ponto negativo de lutar contra um sistema que parece que mergulhou em uma manipulação em massa, né, em uma dissertação ilógica para nós. Mas, além disso, tem mais pontos que o senhor queira falar para nós aqui? Sim, por exemplo, você hoje não ser uma casa de show, não ser uma igreja baseada em eventos, em cantores, em pregadores, isso é um grande desafio. A Bíblia Sagrada não é uma comunidade de show, ela é uma comunidade de vivência, de partilhar experiências comuns. Então você querer ser uma igreja que reproduz uma vida comunitária, a vida comunitária comum, a fraternidade da convivência na simplicidade, em um sistema de eventos, de show, de artista, é muito difícil. Imagina Calvino, alguém liga, ô Calvino, quem vai cantar hoje aí? Eu diria, é uma concorrência quase desleal, né? Porque enquanto um está imprimindo marketing de rede, né? Está imprimindo uma voz de autoajuda por meio do coach, imprimindo uma linguagem mercadológica de venda de produto. Você sabe
tudo o que fazem e como fazem, reconhece que para vender isso é melhor, só que você opta por uma questão de fé, de ir para o caminho mais difícil, ensinar uma comunidade que na fraternidade da vida comum e nas pequenas coisas da vida está a graça de Deus. Amando Jesus, a sua palavra, a família. Eu diria, isso é quase desesperador, não é? E nós só resistimos a este apelo de andar mais lento, de crescer numa intensidade menor, de vivermos restrições financeiras por crermos na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. O ponto positivo é de ter a tranquilidade de deitar na cama como pastor e de saber que é difícil, é um caminho lento, é um caminho de pequenos resultados, mas você tem a tranquilidade de que você está cumprindo o que está na Sagrada Escritura. E que o dia em que os seus olhos se fecharem, você pode esperar do outro lado a recompensa da sua fidelidade à Sagrada Escritura. Então eu diria que o ponto positivo é esta tranquilidade de saber que você faz sem holofote, sem grandes resultados, mas você faz com amor e com fidelidade da forma que Jesus descreveu. Resposta maravilhosa, pastor, e é um desafio para aqueles que querem viver a eternidade com Cristo. O professor Adriano é um grande parceiro nosso aqui da FAB, professor da FAB, e tem andado conosco há muito tempo. E esse mês, o mês da Reforma Protestante, completando 506 anos de Reforma Protestante, nós vamos lançar o livro sobre a Reforma Protestante, o qual o professor Adriano escreveu um dos capítulos do livro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o capítulo que o senhor escreveu e o que esse capítulo pode nos ajudar a compreender mais esse evento tão significativo, tão maravilhoso que foi a Reforma Protestante. Eu tive a alegria de escrever o capítulo que fala sobre as influências da Reforma na Europa. E neste capítulo eu pude, então, me dedicar a estudar e posteriormente registrar, discorrer sobre o que de fato representa um movimento de reforma. Porque um movimento de reforma, a priori, de maneira superficial, ele é um movimento de âmbito religioso. Porém, quando estudamos com maior cuidado a Reforma Protestante, nós vemos que o movimento religioso foi apenas uma das esferas da Reforma. A Reforma Protestante, como dissemos, ela revolucionou a educação na Europa. Ela revolucionou o relacionamento de empregador e empregado. Porque enquanto no catolicismo ele possuía um sistema de crença muito próximo a castas, em que você deveria estar feliz com o que você tem sem almejar nada além disto, porque caso Deus quisesse te dar mais, teria te feito nascer assim ou assado, porque você tem uma sociedade aristocrática em que naquela época nem o dinheiro governava. Não adianta ter dinheiro e não ter título. Não é? Isso é algo inusitado. Você ter dinheiro e não ter título, não adianta. Era o dilema dos burgueses. Os burgueses tinham dinheiro. Mas por que eles não compunham a nobreza, a aristocracia? Eles não têm título. E o título é dado por quem? Pelo rei. O rei é que dá terras e títulos. Então você veja que a igreja, o catolicismo medieval, ele se adequa a esta realidade. Se Deus te quisesse nobre, tinha feito você nascer nobre. Então, se Deus não te fez nobre, sinta-se feliz com aquilo que Deus te fez. Vem a Reforma Protestante e provoca uma revolução na relação de trabalho, uma revolução econômica, e vem dizendo, não, Deus te fez para que você glorifique a Ele em tudo que você faz. Então, se você é o agricultor, o que colhe morangos, seu trabalho é colher morangos, faça com maestria, faça glorificando a Deus,
Não defraude o seu empregador. Não subtraia morangos, não estrague a lavoura. Sabe por quê? Porque Deus te colocou ali para que você seja luz, instrumento de bênção, seja um bom funcionário, uma pessoa amiga, uma pessoa leal, fraterna, bondosa, misericordiosa. E é evidente que em qualquer estrutura profissional, aquele que chega no horário, age com honestidade, é bondoso, é leal com os amigos, ama o seu empregador, agradece a Deus pelo local, é claro que ele vai ter uma ascensão. É a história de José. É o José que chegou na casa de Potifar como um escravo, mas o cuidado, o trato, a bondade, a misericórdia foi elevando José a um momento que ele governa a casa de Potifar. Foi isso que aconteceu com ele quando ele vai preso. Quando ele vai preso, ele é mais um prisioneiro, mas bondoso, glorificando a Deus, cuidando dos outros presos. Chega um momento que o carcereiro faz o quê? Ele governa a carceragem. Né? Então, você vê a reforma... Ele governa a prisão que estava preso. Sim, governa a prisão, porque é isso que estamos dizendo, essa revolução que a reforma produz, né, bombástica. Max Weber inseriu isso no seu livro. Quando ele fala sobre o protestantismo e o capitalismo, ele vai inserir isto, esta observação de que enquanto os católicos, as comunidades católicas faziam no automático, naquilo que não vai mudar e vai ser sempre assim, você tinha os protestantes querendo desenvolver com excelência, seja varrer o chão, lavar o vaso sanitário, ou seja governar uma empresa. Fazia com amor, por quê? Porque ele tem a missão de glorificar a Deus naquilo que ele faz. Então isto nos traz o pensamento de que se os nossos 40 milhões de evangélicos de fato glorificassem a Deus em tudo o que fizessem, o Brasil já há muito tempo teria deixado de ser o Brasil do samba e do futebol, da prostituição infantil, dos altíssimos e desesperadores índices de violência doméstica, de trabalho escravo infantil, de profunda desigualdade social, e tornaria-se mais fraterno, mais longânimo, mais bondoso, se cada igreja cuidasse ao menos dos seus membros em suas necessidades básicas, proporcionando a estas comunidades dignidade de vida. E quando eu digo dignidade, eu digo você ter um teto sobre a sua cabeça, ter direito a um banho quente no inverno, a fazer pelo menos 3 refeições, a ter a possibilidade de ter pelo menos a roupa básica e não mandar os seus filhos descalços ou de chinelo para a escola porque não possui um sapato ou um tênis. Se cada uma destas igrejas suprissem trazendo, eu diria, quantos brasileiros não estariam sendo tirados da linha de pobreza? Somos 40 milhões. É falar que seria uma influência muito grande, porque hoje é o calcanhar de Aquiles da nação, que é a corrupção, né, pastor? Corrupção. A corrupção seria resolvido, não resolvido porque ela é mundial, mas ela seria amenizada, diminuiria bastante. Muito. Se houvesse uma consciência, primeiro parte da igreja cristã. Essa semana, acho que foi hoje foi ontem, eu vi um grande padre que eu admiro, é um grande conhecedor da teologia católica. E ele, na sua fala, falando que o papel dos evangélicos hoje é o que a Igreja Católica fez durante o processo histórico, através de greves de fome, uma série de outras coisas, resistindo ao mal que estava aí através da política. E hoje ainda existem algumas igrejas que fazem isso, por isso que muitos meios políticos têm se levantado contra a igreja evangélica e não católica. Sim. E ele chama a atenção dos católicos e fala que e usa mesmo a alusão do Stalin, né, Hitler e Mussolini, inclusive usa a ilustração de Mussolini na Segunda Guerra Mundial, quando muitos católicos se calaram e estão pagando um preço até hoje por isso. Então, pastor, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria para influenciando aqueles que haverão de ser salvos, como lá em Atos.
Sim. Porque a Igreja Evangélica do Brasil passa por um momento delicado e uma reforma se faz necessária. Pastor Adriano Chagas, professor da FAB, pastor, e vai falar um pouco sobre a igreja dele e onde está situado para que você possa fazer uma visita e conhecer um pouco mais do trabalho do pastor Adriano. Pastor, onde fica a sua igreja? A nossa igreja fica em Barueri, na rua, não dá para esquecer, se você gosta de história, Partenon. Os gregos, né? Os gregos, né? A grande referência, né? O significado do Paternon em Atenas, né? Então é Rua Paternon, número 3, Vila Porto, em Barueri. E veja que curioso, a nossa igreja se chama Assembleia de Deus AD, Fé Reformada, porque o nosso desejo inicial era AD Reformada. Mas, infelizmente, o conhecimento dos nossos irmãos amados são tão pequenos nessa questão que eles associam reforma à reforma de prédio. Assembleia de Deus Reformada, por que reformada? Porque antes estava sem reformar. Aí exato, o pastor veio e reformou. Aí outros vão atribuir negativamente. Então quer dizer que as outras assembleias é ruim e a sua é uma assembleia arrumada, né? É uma assembleia reformada. Aí nós tivemos que, por conta disto, que eram indagações legítimas e reais, quando iniciamos este processo dessa nomenclatura, o pessoal, não tem jeito, eu vou ter que colocar AD Fé Reformada, para ver se assim as pessoas associam aos fundamentos da Reforma Protestante. E mesmo assim, às vezes a gente recebe alguns visitantes, e não é incomum alguém perguntar, mas o que é fé reformada? Então veja que há muito que precisamos avançar nesse campo, junto a esse grande Brasil nosso. É por isso que eu sou batista, pastor. Ficamos por aqui. Se você quiser adquirir o nosso livro, completando os 506 anos de fé reformada, de reforma protestante, eu vou deixar o link aqui para que você possa fazer a pré-compra, né? Nós vamos fazer a pré-venda, o pré-lançamento já durante esse mês todo da Reforma Protestante, que será um baita de um livro muito bom, escrito por vários teólogos, e esse livro tem como pressuposto falarmos da importância da Reforma Protestante na história em várias vertentes, tá bom? Fico por aqui, agradeço a todos. Meu amigo professor Adriano, Deus te abençoe, agradeço muito pela sua visita aqui, sempre muito bom conversar contigo. Né? E faça suas considerações. Muito obrigado, agradeço a FAB, é uma grande família, me sinto muito abençoado. Não é essa a nossa temática, mas você que procura um curso de teologia, você precisa fazer uma diferenciação, a teologia de pesquisa e a teologia pastoral. Teologia de pesquisa, ela não tem uma finalidade de proporcionar fé, experiência de fé. Amo a FAB e trabalhar na FAB porque aqui nós desenvolvemos teologia pastoral. Nós estamos preparando pessoas para o ministério da igreja, para desempenhar com excelência a obra de Cristo. Se você se sente chamado por Deus, tenha certeza, a FAB é o seu lugar, porque aqui nós estamos preparando servos para que exerçam os seus dons com excelência na Igreja de Cristo. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Ficamos por aqui. E você que está nos acompanhando, a semana que vem estamos aqui novamente com mais um professor da FAB falando sobre a Reforma Protestante. Estará aí no link da tela sobre a nossa faculdade, FAB Teologia, redes sociais, Instagram, Facebook, para que você possa conhecer mais sobre a nossa escola. Estamos aqui na rua Silvio Lagreca, número 251, Parque P, Butantã, São Paulo. Então, aguardo você. Bênção demais. Até a próxima.